por volta, já era quase 23 horas. O pastor falou: vamos parar no posto para dar uma abastecida. Quando nós adentramos no posto, nós não imaginávamos que naquele presente momento estava acontecendo um assalto no posto de gasolina. Como não sabíamos, o pastor entrou com o carro no posto. Quando nós entramos, já tinha duas motos. Uma moto estava o piloto e o garupa. O garupa já estava montado na moto. A outra moto só estava o piloto e o garupa ainda não tinha montado. Quando o pastor entrou com o carro, ele se assustou. Humilhante, apontou a arma para o carro do pastor, onde nós estávamos. Daqui na primeira fileira da cadeira, e ele efetuou em torno de 6, 7 disparos na nossa direção. Forte. Ele efetuou os disparos, montou na garupa da moto e empreenderam fuga. Quando eles empreenderam fuga, foi tudo muito rápido, irmãos. A ficha caiu mesmo depois que eles montaram na moto e saíram correndo. Não deu tempo de nada. Descemos do carro, todo mundo preocupado, está todo mundo bem, os feitiços já chegaram, está todo mundo bem. Irmãos, pasmem. Eu nunca vi algo parecido. Toda vez que eu falo isso, o coração chega a acelerar. Quando nós olhamos atrás do carro, havia uma placa com os preços do combustível. E haviam 4 perfurações de tiro nas placas. Eita Jesus, um pouquinho acima da altura do porta-malas. Resumindo, procuramos as perfurações no veículo, não tinha uma perfuração. Glória a Deus! Aleluia! Eita Deus e glória! Essa semana eu conversava com o pastor pelo telefone, estávamos marcando uma outra agenda lá, e ele falou para mim: Varão, até hoje eu não entendo o que aconteceu. Glória a Deus! Como que perfurou a placa que estava atrás do veículo e não tinha uma perfuração? Eita Jesus! No veículo. Glória a Deus! Eu disse para ele: pastor, aquele que nos guarda, Glória a Deus! o guarda de Israel, ele não dorme. Não, você não dorme. O Deus que guarda a sua casa, a sua família. Enquanto você adora aqui, Deus está cuidando de você. Aleluia! Glória a Deus! 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Pura batalha vai a ser, mas você não será atingido. Porque o guarda de Israel não dorme. Quem acredita nisso? Amados, em rápidas palavras, o texto que nós acabamos aqui de ler é um texto que vai mostrar um dos períodos de maior declínio dos filhos de Israel, do reino do norte de Israel, o período em que o reino de Israel já havia se dividido: reino do sul, reino do norte. Reino do sul composto por 2 tribos, cuja a capital era Jerusalém, Judá e Jerusalém. Reino do norte composto por 10 tribos, Israel, cuja capital era Samaria. O texto que nós lemos retrata um evento ocorrido no reino do norte de Israel, cujo rei daquele período era o rei Acabe. Nós sabemos que o rei Acabe foi o 7º rei que reinou sobre o reino do norte de Israel. Todavia, quando nós falamos do rei Acabe, nós não estamos falando de alguém que não conhecia a palavra, não conhecia os princípios, ou não conhecesse o Deus de Israel. Quando nós falamos de Acabe, nós falamos de alguém que, se você puxar a sua raiz genealógica, você vai entender que Acabe era da descendência de Davi. Acabe conhecia o Deus de Israel, os seus feitos, ouvira falar das maravilhas que Deus operara no meio do seu povo. Todavia, quando nós olhamos para Acabe, olhamos para o texto, nós vamos entender que Deus já
formada acerca de Acabe. E qual era a opinião que Deus tem formada acerca de Acabe? O próprio Deus vai dizer que Acabe foi o pior rei de todos que lhe antecederam o trono. Porque Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe se corrompeu, e não só isso. Ele não corrompeu só a si mesmo, mas ele conseguiu fazer com que todo o reino do norte se corrompesse também. Agora, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai olhar para Acabe e vai dizer que Acabe foi o pior rei de todos que lhe antecederam o trono. Acabe cometeu muitos pecados diante de Deus. Porém, entre os piores, ou com mais agravante dos pecados que ele cometeu, além de se corromper todo o povo, é a aliança que Acabe vai fazer com Jezabel. Porque quando ele faz aliança com Jezabel, não diz respeito só a ele, mas diz respeito a todo o reino do norte de Israel. Então, quando Acabe se casa com Jezabel, aquilo não foi um casamento, foi uma aliança política, que por sinal, Acabe ele era um ótimo governante, um excelente político. Na gestão do reino, ele foi excelente. Foi um dos reis que trouxe mais prosperidade para o reino do norte. Todavia, ele como governante, como rei, como administrador, ele foi excelente. Mas como uma pessoa temente a Deus, conhecedor dos princípios de Deus, ele foi rejeitado por Deus, como foi Saul. Olha aí, meu Deus. Acabe faz uma aliança com Jezabel, uma vez que ela é filha de um sacerdote e rei de Baal, dos Balaíns, de Astarote, de Azera, de Dagon e de Moloque. Os seus interesses políticos e pessoais, a ganância pelo poder, fez com que Acabe abrisse mão de todos os princípios de Deus, e ele cometesse um pecado mortal, que era a quebra de princípios. Ora, meus irmãos, a quebra de princípios é algo tão grave que gera consequências de morte na vida do homem. Nós sabemos que o princípio, ele é tão importante quanto a lei. Porém, o princípio, ele é o sustentáculo da lei. Por quê? O princípio não existe por causa da lei, mas a lei existe por causa dos princípios. E qual é o princípio que Acabe vai quebrar? É fazer aliança com o povo pagão. É fazer aliança com o reino pagão. E entrar num jugo desigual, se casando com Jezabel, fazendo uma mistura. E Deus falou com os filhos de Israel, antes ainda de adentrarem na Palestina, quando Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito, e lá no pé do Sinai, Deus vai falar com Moisés. Deus vai estabelecer o princípio. E qual era o princípio que Deus estabeleceu? Não quero mistura entre vós. Vocês não se casarão, os homens não se casarão com mulheres pagãs, as mulheres não se casarão com homens pagãos. Porque Israel é a nação eleita. E para que o povo pudesse assimilar melhor o que Deus estava falando sobre a mistura, Deus começa a dar uma diretriz
semente. Porque se misturar a semente, ela pode até germinar, mas a mistura da semente, ela vai alterar a originalidade da semente. Ela vai roubar a origem da semente. A mistura, ela tira a pureza. Então Deus está falando assim de Israel: assim sereis vós. Eu não quero que vocês se misturem. Eu não quero que misture o sacratismo no meio do meu povo. Me perdoem pela sinceridade. Senhoras e senhores, hoje nós vimos tanta mistura. Hoje nós vimos um negócio meio misturado. Tem lá fora, traz pra dentro. Deu certo lá fora, mas aqui tudo. Senhoras e senhores, perdoem-me pela sinceridade. Estava na cidade de Guarujá e eu passei de carro por um determinado lugar. Eu e meu cunhado, eu passei em frente ao local e tinha uma faixa bem grande. Hoje, sexta-feira, balada gospel. E eu falei pro meu cunhado: vamos lá fazer o retorno. Eu vou passar aqui que eu preciso ver se é verdade. Eu li certo. Aí alguém disse assim: ah não, mas isso aí é para segurar o povo, é para ter essa mistura, esse negócio. Me perdoe pela sinceridade. Eu sabia que é festa junina gospel. Aí tem creução. Aí começa a mistura. Aí começa a mistura. Pega de lá e traz pra cá. Aí traz pra Deus. O céu diz: eu vos chamei para ser uma nação separada. Olha pra cá. Não precisa misturar pra dar certo. Mas a obra cresceu, o Espírito Santo. Quem começa a obra do pecado. Quem segura um crente na igreja levanta a mão para a glória. Deus não te chamou para ser mistura. Deus te chamou para ser original. E Acabe quebra esse princípio. A quebra de princípios é a morte. Forte, irmão. Perdoe-me pela sinceridade, meus irmãos. Aleluia. Qual é a ordem natural da vida? Os pais criam os filhos para que sejamos sepultados pelos nossos filhos. Desse Não é isso? jeito. Não é isso que esperamos, que sonhamos? Ou sonhamos não que ninguém sonha com a morte, mas não é isso que aceitamos dentro da nossa realidade? Mas ultimamente a gente vê uma inversão. Eita, pais Deus, estão aí cavou o sepultando poço. seus filhos. Eita, Por quê? Porque parte da minha geração tem uma dificuldade muito grande em guardar princípios. É verdade. A gente olha e princípios é coisa cafona, é coisa do passado. Ah não, eu faço do meu jeito, é do jeito que eu quero. Eu vou a hora que eu quero e volto a hora que eu quero. Por que eu digo que a quebra de princípios gera morte? Existem 3 tipos de morte que eu não vou entrar no mérito aqui, meus irmãos já sabem. A morte espiritual, causada pelo pecado, a morte física e a morte eterna no dia do juízo final. Todavia, a quebra de princípio, ela causa morte nessas 3 esferas. É só olharmos para a Bíblia. Quando Davi, ele estabeleceu em Jerusalém e ele construiu a tenda, e ele agora olha e diz: eu preciso buscar algo de extrema importância para Jerusalém. O que é? É a arca, é a presença do Senhor. A intenção do coração de Davi era boa. Ele pegou a melhor carruagem, o melhor boi. A intenção era boa, mas havia um princípio. E qual era o princípio? O princípio esse que não foi estabelecido por Moisés. O princípio que foi estabelecido por Deus. E qual era o princípio? O princípio é: a arca do Senhor não será transportada sobre os animais. A arca do Senhor será levada nos ombros dos levitas. Davi quebra esse princípio, e essa quebra de princípio se resumiu na morte de Uzá. Eita, Jeová! Acabe quebra esse princípio e traz a mistura para dentro do reino do norte, no misticismo religioso. Mas não vamos entrar no mérito, vamos correr. Acabe então, ele é a representação. Acabe, ele é a tipologia, a representação de um líder espiritual falido.
Porque quando Acabe faz essa aliança e ele estabelece um trono para Jezabel, você observa que Acabe tem um trono, mas ele não tem o poder de decisão mais. Meu Deus, tremendo. Acabe tem o cedro, mas ele não tem mais a autoridade. O que é a autoridade? Poder de delegar ou executar. Por causa do que? Da aliança. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós fazemos alianças. É por isso que a treva não tem comunhão com a luz. Aliança. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, seja em qual esfera, seja na vida sentimental, profissional, espiritual, até nas amizades. Nós temos que ter cuidado com quem nós fazemos alianças, porque tem alianças que vão te edificar, que vão te levantar, que tem alianças que vão te derrubar, que vão roubar a autoridade de Deus que está sobre você. Acabe é a figura representativa de um líder falido. Porque tem o trono, mas não tem o poder de decidir. Tem o cetro, mas não tem autoridade. Me perdoe pela sinceridade. Há muitos homens que hoje têm o trono. Tem o trono porque é conhecido. Tem o trono porque tem nome. Tem o trono porque todo mundo sabe quem é, conhece, mas é espiritualmente já perdeu a autoridade. Pela sinceridade, olha pra cá. Se não tem aliança com Deus, não pode ter aliança com você. Se é alguém que não respeita o nome do Senhor, não serve pra ter aliança com você. Se é alguém enrolado, que não tem testemunho de vida, que não tem caráter, alguns irmãos aqui que me seguem na rede social, aleluia, irmãos, nós temos muitos companheiros, muitos amigos, muitos colegas de ministério, mas pensa num camarada chato. Tem pregador que ele já chega, onde ele vai com a comitiva, chega todo mundo, aquele monte de gente que é... Não somos melhores nem perfeitos, melhor do que ninguém. Mas quando alguém fala assim para mim, eu vou andar contigo. Olha aí, meu Deus. É mesmo? É, Jesus. Eita, O camarada me ligou, falou: Varão, posso ir nas agendas com você? Posso te acompanhar? Falei: Varão, o problema não é se você pode, porque eu não sou dono do seu chamado. É se Deus quer, né? Eu não sou dono da sua vida. É desse jeito. Eita glória! Se for para dar voz, testemunho, vem. É, Deus. Se tiver aliança com Deus, vem. A gente vai marchar nessa guerra. Agora, se não tiver aliança com Deus, aleluia. Aleluia! Se você quer andar com a treva e luz ao mesmo tempo, E aí, meu Deus? fica daí, eu fico daqui. Tu leva a tua cruz, eu levaria. Porque se não tem aliança com Deus, não serve para ter aliança com você. Olha aí, Jesus, ô glória! Acabe tem um trono, É, meu pastor, forte. mas ele não tem poder de decidir. Ele tem um cetro, mas não tem autoridade. Muitos brigam pelo trono. Quer chegar lá em cima? Não é pecado. A gente almejar, não é pecado. A gente almejar o pódio. Não é errado a gente almejar, viajar esse país e o mundo falando de Jesus. Ser conhecido em rede
nacional e internacional, se você é do campo, você é da itinerância, e você disser que não deseja isso, eu até vou tentar acreditar. Mas não é pecado desejar o trono. Só que o que adianta conquistar o trono e perder o céu? E perder a autoridade? E perder a unção de Deus? O que adianta, aleluia, pregar bonito? O que adianta formação teológica? Eu não prego contra a teologia porque eu estudo, amo, e pelo menos para mim sempre fez bem. Mas o que adianta ter uma boa oratória, uma boa igreja, uma interpretação correta, uma excelente homilética exegese, uma retórica perfeita e impecável, mas perdeu a unção de Deus, perdeu a autoridade. Sente que já não dá mais ênfase a importância da unção, e a unção ainda faz a diferença. A unção ainda faz a diferença. Deus não está preocupado com quem fala mais bonito e quem fala menos. Deus não está preocupado com quem canta mais ou quem canta menos. Deus quer uma igreja cheia da unção de Deus. A unção ainda faz a diferença. Só quem está debaixo dessa unção aqui, levanta a mão pregadora para ele. Do que adianta chegar no trono? Porque me perdoe pela sinceridade, nem todo mundo que está lá em cima é Deus que usa. Nem todo mundo que chegou lá está na posição de Deus. O poder de influência fala muito. Fama. Por exemplo, se o bispo Ademir anunciar aqui alguém de nível nacional ou internacional, isso aqui lota. Por causa do quê? O poder de influência. Pode vir um irmão aqui, um irmãozinho que ora 24 horas, lê Bíblia, come Bíblia e dá uma saudação. A igreja reage de uma forma. Mas se o influente pegar o microfone e falar, tira o pé do chão, o negócio muda por causa do poder da influência. Meu Deus! Agora a unção de Deus. O poder de influência pode trazer Deus. O poder de influência pode fazer o cara da multidão. Mas só a unção de Deus faz o fogo descer sobre o. Eita glória! É só a unção de Deus. É só a unção de Deus que faz o céu chegar. Você não ouviu? Sobre esta casa, uma sua unção. Esta sede derramada de Deus. Quem acredita e é palavra de glória aí. Para línguas estranhas, mas receba agora. Eita glória! Era bacandarás! Aleluia! Nós estávamos em Anos 10, num congresso muito chique, muito top. E tinha muitos cantores, muitos pregadores. E no decorrer do congresso, o pastor recebe um bilhete aqui no altar, ele olha e fala assim, irmão, o pregador veio de longe, preciso dar tempo para o pregador pregar, mas tem uma irmãzinha aqui pedindo para cantar o hino. A irmã vai cantar o hino rapidinho, irmã, que eu preciso passar para o pregador. Os cantores já tinham cantado, os ministros já tinham falado. Aí lá vem a irmãzinha simplesinha. Eita, Aí ela pega o já microfone. podia avisar. A coitada não sabia nem falar direito. Ela falou, eu vou cantar um hino para Jesus. Eita glória! Aí ela pediu para soltar o louvor da Mara Lima, aquele louvor. Receba em nome de Jesus essa glória. Eita! Pois hoje você não vai embora sem levar a sua bênção. A irmã não sabia cantar. O playback estava lá no Nordeste e ela estava lá no Sul. Só que quando ela começa a cantar, a atmosfera
com Jezabel, cada reino, cada esquina do reino do norte, há um decreto de Jezabel para se levantar um poste ídolo a Baal, aos Balaíns, Astarote, Zera, Dagon, Moloque. Todo o reino do norte está rendido à idolatria. Todo o reino do norte está prostrado diante de Baal. E Deus, olhando todo esse cenário, Acabe levanta no reino do norte um templo para adoração a Baal. Sob o comando de Jezabel, ele marca o dia da consagração da estátua. Trono de Acabe, no meio da estátua de Baal, e do outro lado o trono de Jezabel. Na consagração da estátua, todo o reino do norte recebe a convocação que todos tinham que se apresentar, colocar a mão no pé da estátua, beijar o pé da estátua e verbalizar que Baal é Deus. Olha aí, meu Deus. Chega o dia da consagração da estátua. Todo o povo estão adentrando no templo, colocando as mãos sobre o pé da estátua, beijando e verbalizando que Baal é Deus. E Deus olhando todo aquele cenário, e era como se Deus dissesse: eu vou acabar com essa bagunça. Eita, poderoso! Porque se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a glória. Deus não vai levantar números. Deus não está preocupado com números. Deus precisa levantar um. Porque números tinham 5 mil que não se prostraram. 5 mil que não se prostraram diante de Baal. Não foi isso que Deus falou para Elias? Quando ele estava reclamando, dizendo só eu restei, Deus falou: não, Elias, não tem só você. 7 mil não se dobraram. Glória a Deus! Se Deus estivesse preocupado com números, tinha 7 mil que ainda não se prostraram. Todo mundo se prostrou diante de Baal, mas 7 mil profetas não se prostraram. Aí eu senti um entusiasmo. A primeira vez que eu vi 7 mil profetas que não se prostraram, glória a Deus, louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: não se empolga não. Olha aí, Deus. Por quê? Foram 7 mil que não se prostraram, mas são 7 mil que não se posicionaram. Olha aí, Jesus. Não se prostraram, mas também não se posicionaram. Meu Deus. Meu Deus. É mais ou menos assim. Eu não vou pregar sobre pecado porque vai fechar a porta. Eu não vou falar. Meu Deus. Eu não vou me posicionar sobre aquilo, senão a heresia. Eu não vou me posicionar. É 7 mil que não se prostra, mas não tem coragem de dar carinha tapa para defender a defesa. Deus não está preocupado com números. Quem precisa de números para brilhar é estrela. Estrela tem que ir para dentro antes de caminhar. Aquilo é presa. Aquilo é adorador. Porque quem brilha aqui não é estrela, é o sol da justiça. O nome dele é Jesus. Eita glória. Estão convocados para a consagração da estátua. Querem verbalizar que Baal será a divindade máxima no reino do norte de Israel. E Deus vai mostrar que aquele povo ainda tem dono. Deus vai mostrar para Acabe que acima, muito acima do trono dele, existe um trono que Isaías viu lá no capítulo
Abençoado homem. Esse homem que Deus vai levantar, Deus vai encontrar esse homem num lugar chamado Tisba ou Tisbé. Se você olhar no mapa geográfico, você vai perceber que Tisba ficava a alguns quilômetros das montanhas de Gileade. Por sinal, Tisba era uma pequena aldeia, pobre demais. Um lugar pobre e miserável. Eita, glória, aleluia. Olha aí, Deus. Forte, vazio. Onde todo mundo olhava e dizia assim: dali não sai ninguém que presta. Eita, gente. Olha aí, meu Deus. Dali não sai, não, dali não sai nada aqui. Há muitos anos, quem é de Jundiapeba aqui sabe, há muitos anos de Jundiapeba, quando falava de Jundiapeba, parecia um terror. Ninguém gostava de ver Jundiapeba. Meu Jesus. Mas não é correr. Lá nesse lugar pobre e miserável, Deus vai levantar Elias. Traz Elias para Samaria. Meu Deus, o Senhor é poderoso. E no dia da consagração da estátua, eu quero conjecturar aquela fila imensurável. E lá no meio da fila tem um homem. Meu Deus. E quem olha para ele pensa que ele vai fazer igual todo mundo. Vai chegar a vez dele, ele vai chegar aqui com a mão no pé da estátua, beijar e dizer que vai, mas Deus vai sair. Olha aí, Jesus. Um homem que a característica dele não atendia a expectativa das pessoas e ele não tinha uma característica parecida com os profetas da época. Meu Deus, Jesus. Aí alguém olha pela aparência e diz: esse homem estranho, roupa estranha, jeito estranho. Mas Deus não olha pela aparência. Aleluia. Deus não julga pela aparência. Porque a aparência engana muita gente. Às vezes tem aparência de profeta, mas de profeta não tem nada. Eita. É maior do que a cidade inteira. Fala mal de todo mundo. Conta em tempo. Às vezes tem gente que não é profeta. Porque tem gente maliciosa. Só sem caráter, sem pudor. Profeta não tem jeito. Profeta tem caráter e autoridade. Desse jeito, Jesus. E aquele homem estranho vai se aproximando. E quando chega a vez dele, todo mundo pensa que ele vai se prostrar, beijar a estátua, colocar a mão e verbalizar que Baal é Deus. Ele olha, ele levanta a voz e diz assim: Meu Deus. ainda há Deus em Israel. Todos saberão que o Senhor é Deus. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero conjecturar que quando Elias disse isso, os soldados que estão do lado de Acabe, estão do lado de Jezabel, estão guardando a estátua, eles colocam a mão na espada e falam para Acabe assim: quer que mata agora ou mata depois? Aí Acabe olha e diz: não, é só um maluco, deixa ele ir. Ele diz: ó, segundo a minha palavra, Oh, Deus lindo. não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, até que eu volte aqui e determine. Aleluia. Quando Elias diz isso, descer os céus, a seca começa a assolar o reino do norte de Israel. Meu Deus. Evidentemente, se não tem chuva, a terra não produz. Se não tem chuva, a terra não produz. A fome começa a assolar todo o reino do norte de Israel. Correndo, Acabe logo começa a procurar Elias. Só que Acabe não quer dar o braço a torcer. Ele não manda espalhar um cartaz pela cidade dizendo assim: procura-se o profeta Elias. O que ele espalha é: procura-se um perturbador de Israel. Eita Deus. Aleluia. Mesmo Jesus. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: É Jesus. Acabe pode não querer admitir, mas Deus vai mostrar que ele é na sua glória. Não é você que vai mostrar, não é você que vai agir. Olha que habilidade doido. Igual apelido na gente pentecostal, é tudo doido, menino, fica pulando, gritando, cortando cana na igreja, fazendo meu filho. Não tem problema, pode apelidar. Mas o nosso Deus ainda é Aleluia. Glórias.
seguinte, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos para o contexto para nós concluir. Depois que sabe o querido, depois que Deus mostra o cuidado que ele tem pelo profeta, Deus vem para a igreja e diz assim: agora vai lá e se apresenta a Acabe. Acabe caçou, procurou, não achou. Deus. Porque quem escondeu Elias foi Deus. Foi Deus, o próprio Deus. Oh, aleluia. E quando Deus te esconde, quando você está escondido nas asas do Onipotente, na sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, Eita glória! Aleluia! Era Marassuri Minarabacandarácia! e se apresenta. Quando Elias se apresenta, a primeira coisa que Acabe vai entender, que ele não tem o domínio e ele não tem autoridade para tocar na vida do profeta. Só que é um confronto verbal, porque Acabe está olhando para Elias dizendo assim: você é o perturbador de Israel? Aí Elias olha para Acabe e diz: você, seus pais, a sua casa, vocês estão trazendo perturbação para você. Eita! Dos seus pecados. Olha aí. Dentro desse confronto, observa que não é Acabe que vai propor o desafio. Elias vai olhar para Acabe e vai dizer assim: faz o seguinte, Meu Deus, Jesus. convoca todo o povo. Pode pegar os 450 profetas que você tem aí. Aleluia. De Baal, os 400 profetas de Azer. Você quer saber, era como se eles dissessem assim: você quer saber se eu sou o perturbador de Israel, se eu sou o homem de Deus, reúne todo mundo, só que depois nós vamos tocar o nego. Se fosse hoje, Elias estava dizendo: nós vamos pro joelho. Olha pra cá, homem de Deus, não fica arrumando confusão com ninguém para mostrar que ele tem razão. A coisa mais feia que tem é crente brigando na rede social. Um fala mal, outro fala mal, outro vai de direita. Não. Tá no cuidado. Então é o seguinte, vamos pro caminho, vamos pro joelho. Mas quando sobe pro joelho, não aguenta 5 minutos de oração. Elias fala: vamos pro Carmelo. E está lançado o desafio. Seus profetas clamarão a Baal. Ah, Zera. E eu vou clamar o Deus de Israel. O Deus que fez todo. Esse é o Deus. Aleluia! Tem mais. Elias está tão confiante em Deus que ele serve. E ele tem tanta certeza que a sua oração será respondida. Aleluia! Que ele vai estreitar mais um negócio. Ele vai dizer: tem outra. Se Baal responder com fogo, tá aqui o pescoço do profeta. Tem não, faça a espada. Agora, se o meu Deus responder, eu sou profeta, mas você vai anunciar a espada. E se a espada do profeta não alcançar a espada do Deus,
Mas se você for no versículo 29, vai dizer que eles até profetizavam. Deus! É. Faziam barulho, gritavam, pulavam. Está no texto. Jesus! É desse Daqui a jeito! pouco eles começam a se retalhar Deus! e derramar sangue humano. Meu Deus! Não vou entrar no mérito aqui, mas o ato de derramar o sangue humano, eles estão invocando as entidades. Olha aí, Jesus! A pergunta que não quer calar: Baal podia responder com fogo, sim ou não? Baal podia, ou então vamos dizer assim, as entidades podiam responder com fogo, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Satanás ele tem o poder de fazer descer fogo do céu. E esse fogo não é espiritualmente, é literal. Quem já serviu quem já veio de outras religiões sabe. Eu faço parte de um grupo de um projeto missionário e a gente recebe alguns vídeos dos missionários que estão no campo. Na Índia, os bruxos lá, eles levitam literalmente. Os camaradas engolem fogo, engolem espada, engolem brasa. Então, as entidades podiam fazer aparecer o fogo. Só que Deus quer restabelecer a adoração a Deus de Israel. Deus vai mostrar que Ele é Deus. E que o decreto e a última palavra vem dele. Era como se Deus dissesse: hoje aqui no Carmelo não tem para capa preta, capa branca, Deus se apresentar no Carmelo hoje. Meu Deus do céu! Ele que vai o inferno tranca as portas. Ninguém vai lá, ninguém se manifesta. Porque quem está clamando, Deus que está lá em cima, é alguém que tem credibilidade. É como porque o diabo não respeita. Elias chegou e disse: agora é minha vez. Meu Deus, Jesus! A primeira coisa que Elias faz é reparar o altar. Não dá tempo de entrar nesse mérito, mas só para dar um pano de fundo para o contexto que nós estamos aplicando. Observa que Elias não vai construir, ele vai reparar o altar. Por quê? O altar de Deus já estava erigido lá no Carmelo. Porém, quando se estabeleceu que Baal era a divindade máxima no reino do norte de Israel, se esqueceram do altar de Deus que estava lá no Carmelo. Então eu vou conjecturar que o altar estava empoeirado, sujo. Eita, meu Deus! Se fosse no dito popular de hoje, o negócio estava bagunçado. Sim. Aí Elias fala: a primeira coisa que eu vou fazer é organizar isso aqui. Eita! Porque Deus não se manifesta onde tem desordem. Meu Deus! Deus não se manifesta onde as coisas é de qualquer jeito. Olha aí, meu Deus! Primeira coisa que Elias faz: reparar o altar. Depois de reparar o altar, o holocausto está preparado. Ele manda fazer a bala ao redor do altar. Manda buscar água e jogar sobre o altar e encher toda a bala que está ao redor do altar. Não dá tempo de entrar no mérito, mas nós estamos falando de um período que está há mais de 3 anos sem chover. A água, um copo de água naquele tempo, se fosse hoje, valia ouro. Se você olhar Levítico, onde Deus vai estabelecer a lei do holocausto, Deus manda colocar lenha, preparar o holocausto, mas Deus não manda pôr água. Só que Elias faz tudo isso. E ele diz: traz água também. Aleluia. Aleluia. Depois do altar reparado,
Elias agora se apresenta diante do povo e diz assim: vem cá, se não me para a memória, no 21. Por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Eita. E aí, glória. Quem é Deus? É Baal? Não segue ele. É Deus. Quem é Deus? É o Senhor? Não seguiu. Do papai. E o texto vai dizer que o povo nada disseram, calaram-se, É Deus. porque estavam com medo, estava tudo corrompido. Verdade. Devia. É Jesus. Eita Deus! Eita Deus! Eita que é estreito. Elias, depois de reparar o altar, ele vai orar. E observa que coisa linda. Elias olha para o céu e diz: ó Deus, Glória a Jesus. Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Jacó e Deus de Israel, Eita Jesus. responda com fogo, É Deus. para que eles saibam que o Senhor é Deus, que eu sou teu servo e que fiz tudo conforme a sua Palavra. É Jesus. Não adianta eu querer que o povo caia se eu não estiver dentro da palavra. Me perdoe pela sinceridade. Tá cheio de povo estranho por aí, mas a palavra está longe. Por quê? Porque misticismo religioso, o negócio está bagunçado. Tremendo, é verdade. Ah, Jesus! É muito batuque, é muito louvor e pouca palavra. Aí chega na hora da palavra, tá cheio, não tá de embora, não tá de Aí eu pergunto: qual é o fogo? Que fogo é esse? Que dá dentro da Com a permissão do bispo, se coloque sobre seus pés que eu vou encerrar agora. Elias está orando. E quando ele está orando, era como se é uma conjectura. E quando Elias está orando, alguém está orando e dizendo assim: o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo? Era como se uma pequena luz fosse aparecendo no céu. Mas aquilo vai se aproximando, vai tomando uma intensidade maior. Aleluia! Quando menos se espera, se faz uma coluna de fogo sobre o altar. Aleluia! O fogo que representa o Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo Oh, aleluia! desceu sobre o altar. O que é o altar? O que representa o altar? O altar representa, ele é representado na tipologia bíblica, o nosso coração, ou os nossos corações, o nosso interior, a nossa consciência, a nossa vida. E Deus, nesta vigília, Deus está dizendo para nós: Deus, Ele quer uma geração de pessoas que estão dispostas a incendiar. Mas antes disso, eu tenho que reparar o meu altar, que é o meu coração. Você prova que o altar é o nosso coração? Sim. Em rápidas palavras, só um paradigma. O que faz as pessoas passarem lá na rua e entender que isso aqui é um templo? Se a porta estiver aberta, É adoração e a palavra. Eles vão olhar para cá e vão entender que isso aqui é um templo. Por que eles vão entender que aqui é um templo? Porque aqui dentro está inserido um altar. Os 3 maiores segmentos religiosos do mundo têm o altar como referência. Os 3 maiores segmentos religiosos do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, o que faz disso aqui um templo? É o altar que está inserido aqui dentro. Aí, o apóstolo vem e diz assim: vocês não sabem que vocês, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo? Por que o meu corpo é templo do Espírito Santo? Porque existe um altar inserido aqui dentro. E é nesse altar que Deus quer incendiar. Eu me recordo dos dois discípulos do caminho de Emaús, quando eles estão caminhando, Jesus vem falando: nós conhecemos todo o contexto. No final
Aí um deles fala assim: era o mestre, era o mestre. Como você sabe que era o mestre? Porque quando ele falava, o nosso coração ardia, ou seja, eu estava me incendiando enquanto ele falava. Então olha pra cá, se o modo pega no batuque da bateria, tem que pegar também. Se o modo tem que pegar na palavra, se o modo pega na hora do louvor, meu coração tem que incendiar também. Bacana.